Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Como nós já viemos falando aí, hoje nós vamos dar início aos nossos estudos no livro de Ageu. Um livro bem pequeno, né? Apenas 2 capítulos, mas nós vamos dividir aí ele em algumas partes, para que a gente possa estudar ele com mais calma, com mais profundidade, né? E nós vamos dando ênfase aí nos trechinhos que a gente for lendo, tá? Hoje nós vamos iniciar então no capítulo 1, né? E nós vamos ler dos versículos 1 ao 6. Então já abra aí sua Bíblia em Ageu 1. Nós vamos ler do 1 ao 6. Mas vamos ler então o que diz o texto. No segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Bom, irmãos, o contexto então em que o livro de Ageu está inserido é do período pós-exílico, né? Que é quando o povo judeu retorna para a terra prometida após o decreto ali que foi dado por Ciro no ano de 538 a.C., conforme está escrito ali no livro de Esdras, no capítulo 1, versos de 1 a 4 também. Então, quando eles voltam, os judeus eles começam a reconstruir o templo, ok? Porém, houve uma grande oposição externa, somado a um desânimo interno entre eles mesmo ali, fizeram com que esse projeto da reconstrução do templo fosse abandonado, de certa forma, fosse deixado de lado. E tudo isso ficou parado por aproximadamente 17 anos. Apenas lá em 520 a.C., no segundo ano do reinado de Dário, que os profetas Ageu e Zacarias, eles iniciaram os seus ministérios então, certo? Nesse período aqui, também houve uma grande oposição, desta vez aqui por parte de Tatenai, que era o governador persa do Trans-Eufrates, certo? Mas Dário I ali, ele reeditou o decreto de Ciro para que o templo fosse reconstruído, então, no prazo de 4 anos. Isso também está descrito lá no livro de Esdras, tá? E é interessante que o próprio livro de Ageu, ele vai nos informar a data em que as profecias contidas nele ali foram entregues, que foi entre agosto e dezembro de 520, tá? Ali no versículo 1 que nós lemos, vai deixar isso não tão claro, né? Mas a gente tem que fazer uma continha ali, mas vai dizer que no 6º mês, no primeiro dia do mês, né, por meio do profeta Ageu, enfim. Então é mais ou menos entre esse período aí, ok? O livro de Ageu ele tem 2 temas aqui muito bem definidos, tá? Que é o templo e a vitória da casa de Davi, certo? O propósito que nós podemos notar então aqui no livro é o incentivo para que o povo reconstruísse o templo. Existe esse incentivo na esperança de que isso trouxesse grandes bênçãos para Israel nesse período aqui. Lá em Ageu, no versículo 9, que nós não lemos ainda hoje, né?
Mas nós temos a revelação desse ponto principal aqui do problema. Lá vai dizer que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. É o que diz o texto. Então isso significa que enquanto as pessoas estavam preocupadas em construir a sua própria fortuna, né, em enriquecer a si próprio, a casa de Deus estava em ruínas, estava completamente parado ali a obra, né? Nada acontecia. Então, eles não estavam preocupados em edificar o templo, em edificar o reino de Deus. E através do ministério de Ageu, então, Deus vai chamar o povo ao arrependimento e vai convocá-los também para reconstruir o templo. E aí Deus garante ao povo que a sua presença estaria ali com eles, né? Assim como foi na ocasião da libertação deles do Egito. As profecias de Ageu, irmãos, claramente, elas vão transmitir também a expectativa de que Deus renovaria as suas promessas na sua aliança com o povo. A própria construção do templo foi uma parte importante dessa renovação aí. Que também fica claro a forma como Ageu associa o templo, a reconstrução do templo, com a renovação da casa de Davi também. Ele vai fazer esse vínculo aí no decorrer do texto que nós vamos lendo aí nos próximos dias também. Então, o livro de Ageu, irmãos, como de costume na maioria dos livros proféticos, ele inicia identificando o autor do livro e a ocasião em que a história acontece, tá? Então, no versículo 1, parece até ser um pouco confuso, né, para nós entendermos, mas vai dizer: no segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então, nesse início aqui, até de forma um tanto quanto formal, Ageu, ele se refere a cada um como sendo pessoas importantes em cada uma das suas funções, certo? Então, Dário, o rei, Ageu como profeta, Zorobabel, governador de Judá, e Josué como sumo sacerdote lá. E aqui nós podemos entender que nenhum desses personagens, eles eram personagens ou pessoas novas, desconhecidas para o povo de Israel. Muito pelo contrário, né? No caso do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, e além de Dário, que era o rei ali do império, é bem óbvio que eles fossem muito conhecidos, né? Por toda a população, por todas as pessoas, por causa da função que eles tinham, tá? Mas quando Ageu aparece também nessa descrição aqui, sendo citado como o profeta, em um mesmo nível aqui de apresentação que esses outros, que o governador, o sumo sacerdote e o rei do império, isso nos sugere, isso nos mostra que Ageu também, na sua posição de profeta, era um homem, uma pessoa bastante conhecida e respeitado também ali nos seus dias. Inclusive no versículo 13, Ageu ele é atribuído com o título de o mensageiro do Senhor. E como mensageiro do Senhor, Ageu ele dirige as suas palavras ao governador e ao sumo sacerdote também, que eram os grandes líderes ali do país, tendo como alvo final ali atingir a população também. Então, ele tinha voz ativa no meio deles, vamos dizer assim. O início da mensagem, ela traz a atenção de um sistema que nós podemos falar que ele é de ação e de reação. Por quê? Fala sobre o descaso dos judeus com relação à reconstrução do templo e como consequência, como reação a isso, a escassez que eles vinham sofrendo em suas casas, como nós vimos lá no verso 6. Continuando aí no versículo 2, o texto diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Então, em primeiro lugar, em nome do Senhor, no caso, é que o profeta ele aponta para o povo com um tom aqui de repreensão, de correção, certo? Essa expressão, assim diz o Senhor,
ela marca os pronunciamentos de todos aqueles homens chamados de mensageiros do Senhor, desde Moisés, Josué, né? E também um modo como os profetas pós-exílico aqui, eles também apresentam as palavras de Deus aos homens. Então isso traz peso às suas palavras. É de fato Deus falando. E hoje, como nós temos acesso a isso, né? Na Bíblia aqui, nós entendemos que de fato é Deus falando ao povo, né? Não é uma simples palavra jogada ao vento, como quem diz em nome do Senhor, mas que no fundo não é em nome do Senhor, como nós vemos acontecer hoje com tanta frequência, né? Além disso, irmãos, usando essa expressão, que além de ser uma expressão muito tradicional, ela tinha em si um peso, uma importância muito grande, que trazia um tom, um caráter de temor a essa mensagem, para aqueles que ouviam. Ageu, ele revela o grande problema aqui deste templo. O templo, ele não havia sido construído, ou reconstruído no caso, né? O povo, ele não estava se importando com isso. Por quê? Apesar de a construção do templo ter sido iniciada ali, ela estava somente nos seus alicerces. Esdras 3:10 vai nos mostrar isso também. Porém, como o altar ele já estava pronto e eles já estavam usando ali o altar, isso passou a ser o suficiente para eles. E eles se acomodaram com isso. Então eles já não priorizavam mais a reconstrução do templo, né, visto que aquilo que eles precisavam, entre aspas, já estava ali. Então, diante do desânimo e da oposição também que os judeus receberam ao iniciarem ali as obras, eles desistiram de continuar. Eles entenderam que por toda essa perseguição, essa oposição que eles sofriam, eles entendiam então que não era da vontade de Deus, vamos dizer assim, que o templo fosse reconstruído. É muito mais cômodo, né? Muito mais fácil, diante das circunstâncias contrárias, diante da perseguição, diante da oposição, eles se colocaram em um lugar, não, Deus não quer que aconteça agora então, né? Porque já que eles estavam sofrendo, né? Já que as coisas não estavam sendo tão fáceis assim, então eles deixavam para lá. Então, esse desânimo que tomava conta deles, ele estava baseado em duas questões. Por que eles estavam desanimados, né? Já que o governador ali, o rei, ele já havia permitido a reconstrução do templo, estava tudo certo, era só fazer, né? Mas por que eles estavam desanimados? Primeiro lugar é que, apesar da alegria deles, que eles sentiram no início ali, por terem essa autorização de iniciar as obras, essa não era uma alegria geral, que tomou conta de todos ali. Por quê? Os judeus de mais idade, né, os mais velhos, que tiveram a chance de conhecer o primeiro templo, em vez deles se alegrarem pela reconstrução, eles se entristeciam. Mas por que eles se entristeciam? É possível que, apesar deles buscarem ali reconstruir o templo, sobre os antigos alicerces, né, que ainda estavam ali sob o solo, eles estivessem prevendo e percebendo, por conta do ambiente que eles viviam, que havia uma diferença de riqueza muito grande se comparado às duas primeiras versões do templo, né? Então, eles se entristeciam por conta disso. Isso pode ter se tornado até mesmo um fardo para quem estava trabalhando ali, sabendo que nos dias de Salomão, por exemplo, havia muito mais riqueza, havia muito mais pessoas para trabalhar naquela obra, naquela construção, do que nos seus dias atuais. Então esse era o primeiro ponto que trazia desânimo para o povo, para eles continuarem. A segunda questão de desânimo para eles é que alguns inimigos samaritanos, que pelo fato de não terem sido escolhidos, chamados também para o trabalho da reconstrução ali, eles se dispuseram a pagar outras pessoas para que essas pessoas trabalhassem de forma direta para desanimar, para ser contra aquela construção. Então, como enviados mesmo de Satanás para atrapalhar toda aquela construção ali, certo? Então eram os dois principais motivos aí pelos quais esse povo estava
desanimado, entristecido aí e não deram continuidade à construção. Então, diante disso, mesmo havendo os recursos ali para que a população pudesse lutar pelo seu direito de construir, já que o imperador já havia permitido essa obra, né? Chegou uma hora que, diante dessas circunstâncias, o povo ele ficou desanimado, ele foi vencido pelo desânimo, né? Diante da sua responsabilidade de construir, de reconstruir o templo mais uma vez. Então, o desânimo venceu eles, tá? Verso 3 e 4. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Então, perceba que o desânimo deles era para com o templo. Ninguém estava desanimado para construir sua própria riqueza. As suas casas eram casas luxuosas, como diz o texto, certo? Então, uma razão que ficou clara aqui, né, para nós, para a obra ter parado também, é que além desse desânimo, dessa tristeza, né, diante das circunstâncias, o povo ele passou a nutrir um sentimento egoísta, um sentimento materialista também, tá? Então, a grande contradição que existia aqui era: a casa de Deus estava abandonada e a casa das pessoas, ou pelo menos da nobreza ali de Jerusalém, transbordava beleza, eram casas cheias de luxo mesmo, tá? Então fica evidente, irmãos, também a ironia e a reprovação nas palavras de Deus aqui, quando ele contrapõe aquilo que os judeus falavam sobre ainda não ser o tempo, né, da casa do Senhor ser edificada, por exemplo. No versículo 4, a pergunta de Deus é: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Essa é uma pergunta retórica. É uma pergunta que a gente já sabe a resposta. E a resposta óbvia para essa pergunta é que não. Eles não poderiam estar morando em casas luxuosas e abandonando a construção do templo, né? Usando os seus recursos simplesmente para enriquecerem a si mesmos e deixarem o templo em ruínas. Eles não poderiam estar fazendo isso, mas infelizmente era exatamente isso que estava acontecendo. O que é traduzido aqui como casas luxuosas, literalmente quer dizer casas cobertas ou casas revestidas, que era uma característica do templo construído por Salomão e uma característica também das casas da nobreza, que elas eram cobertas ou revestidas de cedro, tá? Porque assim que os judeus queriam viver e eles vinham construindo os seus recursos e os seus esforços, tá? Então, o que precisa ficar claro aqui, diante desse contexto até este momento? Não há nada de errado em alguém desejar e trabalhar para melhorar a sua casa, dar mais conforto à sua família, desfrutar de algo melhor, né? Porém, nesse caso, e exatamente isso estava sendo prejuízo à construção do templo. Isso estava vindo no caminho contrário. Isso estava sendo um dos motivos que estava impedindo com que eles reconstruíssem o templo. Então isso estava entrando em choque, ou seja, enquanto acontecia um claro crescimento dos bens pessoais dessas pessoas, o templo sequer estava sendo construído. Então, o egoísmo materialista dos judeus desses dias, desejando o bem para si próprio e desprezando a casa do Senhor e o culto, revela uma das grandes razões para que essa obra estivesse parada há 1,5 décadas aí, praticamente. Verso 5. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Então veja, o fato deles estarem priorizando o crescimento, o embelezamento de suas casas ali, trazia uma ilusão de que os judeus estivessem vivendo bem, né? Mas na verdade, as suas casas, que eram tão luxuosas, tão bonitas, elas destoavam dos seus campos, dos seus celeiros, que estavam
empobrecidos, certo? Por isso Deus chama o povo a avaliar como que eles estavam vivendo e os efeitos da forma como eles estavam vivendo do desprezo para com a edificação do templo. É como se ele dissesse: avaliem aí com muito cuidado o que vocês estão fazendo e quais têm sido os resultados das suas ações, das suas escolhas, de como vocês estão vivendo. Por si só, essa chamada de atenção aqui já deveria ser suficiente para que eles entendessem o que Deus estava dizendo. Mas, para que ninguém se fizesse desentendido, para que ninguém fingisse que não estava entendendo, né, o que Deus estava falando, no verso 6 ele vai dizer assim: vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Resumindo aqui, o que isso significa? Significa que os investimentos que eles faziam ali nos seus campos, nos seus trabalhos, eles estavam fracassados. Eles não tinham sucesso naquilo que eles estavam fazendo. Eles viviam em escassez, certo? A comida que eles comiam não saciava a fome deles, não matava a fome deles. Por quê? Porque as colheitas decepcionavam os produtores ali em virtude da seca que o próprio Deus enviou. A bebida, que provavelmente era o vinho, usado para trazer alegria ou literalmente para embriagar as pessoas, eles já nem sentiam mais o efeito dela, certo? A produção das roupas, que tinha como matéria-prima a origem animal ou vegetal também, também foi afetada, e eles precisavam de roupas para proteger contra o frio. Então perceba que por mais que as suas casas, ou que por mais que o seu exterior estivesse bonito, vistoso, sendo admirado por quem via, o que tinha do lado de dentro era miséria. Eles estavam sustentando uma aparência de algo grandioso, lindo, maravilhoso, quando que por dentro eles tinham falta das coisas mais básicas das suas vidas, que era comida, bebida e roupas para se aquecerem. O básico faltava a eles. Interessante nós vermos como que Jesus aplica isso lá no Evangelho de Mateus, dizendo que tudo aquilo que nos é necessário para viver não nos faltaria, a partir do momento que nós entregarmos a Ele o nosso melhor, nós priorizarmos Ele, né? Buscai ao Senhor em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas aqui vos serão acrescentadas. É exatamente sobre isso. Eles não estavam buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eles estavam buscando satisfazer-se a si mesmos. E diante disso, estava faltando a eles o que era básico, o que era primordial para as suas vidas. Então, irmãos, aqui nós estamos diante de uma triste história que envolve o povo de Deus. E por mais que possa, de certa forma, parecer distante da nossa realidade aqui, visto que nós não fomos chamados para reconstruir um templo, um edifício físico assim, se nós analisarmos com cuidado e com atenção, nós vamos perceber que nós não estamos tão distantes disso daqui. É possível nós compararmos esse desânimo do povo de Deus, que é citado aqui no livro de Ageu, com o desânimo que toma conta das nossas vidas, que toma conta da vida de crentes que um dia foram dedicados, que um dia foram fervorosos, que foram tremendamente interessados pela palavra e pela causa do Evangelho, por exemplo. Com o passar do tempo, infelizmente, com as dificuldades da vida, o desânimo que é transmitido por outras pessoas de fora, ou até mesmo por pessoas de dentro do próprio corpo de Cristo, intrigas entre irmãos, as tentações, as ofertas do mundo,
Tudo isso acaba por abalar a firmeza da nossa fé, abalar a firmeza da comunhão com Deus, e se esfria o amor que nós temos por Deus e pelos nossos irmãos, pela igreja de modo geral. E ao mesmo tempo que isso acontece, o amor pelo mundo, ele cresce. E ele traz um grande perigo de afastamento e de rebeldia para aquele que um dia viveu a sua vida para Deus diretamente. É como o apóstolo Paulo cita, lá em 2 Timóteo 4, versículo 10, que vai falar sobre Demas. Ele diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então perceba que é um processo, muitas das vezes até mesmo invisível, que vai acontecendo e vai tomando conta das nossas vidas. O desânimo começa a aparecer, começa a surgir, nós vamos sendo afetados pelas coisas que surgem de fora, de longe, de perto. Isso vai tomando conta de nós, tomando conta do nosso coração, e nós começamos a abandonar de maneira gradativa a Deus. Nós líamos a Bíblia todos os dias, aí nós passamos a ler 3 vezes na semana. Aí de repente nós estamos lendo 1 vez na semana. E aí de repente nós já não estamos mais lendo. Nós orávamos todos os dias. De repente nós oramos 4 dias apenas. De repente nós oramos 2 dias. De repente a gente está orando só um pouquinho antes de dormir. De repente a gente já não está orando mais. E quando isso começa a acontecer, o que é natural que aconteça por causa disso, é nós começarmos a nos apegar com as coisas do mundo, com aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Porque nós deixamos o nosso alimento espiritual para lá, e com isso a nossa carne passa a ganhar força. O nosso desejo pelas coisas do mundo passa a crescer. É um caminho natural e óbvio, tá? Então, diante disso, irmãos, nós vamos tirar algumas lições aqui. Alguns pontos importantes para nós trazermos para a nossa realidade. Primeiro ponto, priorize a sua vida espiritual. Mateus capítulo 6, do 19 ao 21, diz assim, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Uma pessoa, ela pode ser rica, pode ter muitos bens? Pode. O que esse texto aqui está nos ensinando, irmãos, é que nós nunca devemos fazer do nosso principal objetivo de vida o enriquecimento. Isso não deve ser aquilo que nos motiva, que nos inspira a viver. O enriquecimento natural, aquele que é fruto do trabalho honesto, honrado, é algo que não só pode, mas deve também servir para a glória de Deus. É algo positivo. Só que aquela busca desenfreada pela riqueza, ela revela o verdadeiro Deus a quem nós adoramos. Ela revela o verdadeiro ídolo do nosso coração. A sociedade moderna dos nossos dias, ela nos revela pessoas que estão tão focadas em buscar riquezas materiais, bens materiais, casas luxuosas, conforto ali pessoal, que fazem da ideia de priorizar a vida espiritual uma bobagem, uma grande ilusão, algo desnecessário. Porém, a grande verdade bíblica em relação a isso é que, na verdade, a maior ilusão ela está justamente nessa ânsia por acumular tesouros sobre essa terra. E isso pelo simples fato de que tudo que nós acumularmos aqui será consumido pelo tempo. Não tem como ser diferente. Nós podemos acumular aqui? Até podemos, mas com a consciência de que tudo ficará
aqui. Nós não levaremos absolutamente nada. O nosso verdadeiro e eterno tesouro, ele está e deve ser acumulado nos céus, na eternidade. É lá que nós devemos nos preocupar em ajuntar riquezas, no lugar onde nada pode tocar, nada pode consumir, no lugar onde tudo só aumenta, só prospera. É nos céus. Uma outra lição que nós podemos tirar e trazer para as nossas vidas é que nós devemos contribuir para a construção do templo. 1 Coríntios 3:9 diz assim: porque nós somos colaboradores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. O que nós aprendemos tanto com o texto de Ageu como com esse aqui de Coríntios é que nós temos uma responsabilidade na construção do templo. Para o povo de Israel, essa era uma responsabilidade literal, né? Eles tinham mesmo que construir um templo, um edifício do templo, ali, algo físico. Eles tinham que botar a mão na massa ali. Para nós hoje, a ideia de ser colaboradores de Deus, ela nos remete aqui, nesse caso, à manutenção da nossa fé. A viver uma vida de busca pela santidade, em busca de nos aproximarmos cada vez mais de Deus através da sua palavra. Depende de nós também. Essa manutenção, ela depende de nós. Nós precisamos trabalhar para que isso aconteça. O povo de Israel gastava os seus recursos de forma excessiva em uma busca de luxos pessoais. Só que o texto de Ageu nos lembra aqui é sobre a importância de nós contribuirmos para a construção do templo, mas nesse caso, no nosso caso, um templo espiritual. Se nós nos lembrarmos, 1 Coríntios 6,19 vai dizer que quem é o templo do Espírito? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós entendemos que não fomos nós que construímos, edificamos o templo. Foi o próprio Deus. Mas a responsabilidade da manutenção e do cuidado para com esse templo é totalmente nossa. Nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo. Uma outra lição que nós tiramos é que existem consequências pela negligência espiritual. Lucas capítulo 15, de 14 a 17, diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Estamos falando do filho pródigo. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Aqui no exemplo do filho pródigo, irmãos, nós temos uma sentença muito clara que está direcionada para aquelas pessoas que decidem viver as suas vidas exclusivamente para os prazeres deste mundo, que abrem mão do cuidado do templo do Espírito. Ele foi alguém que se entregou para a vida. Ele perdeu tudo, ele foi obrigado a viver uma vida de mendicância, né? Ele precisou voltar para a casa do pai. Nós não precisamos disso para termos a certeza de onde é o melhor lugar para nós estarmos. Nós não precisamos chegar a esse extremo, nós temos o conhecimento aqui nas nossas mãos disso já. O texto de Ageu, ele nos traz um alerta sobre essas consequências de uma vida de negligência espiritual. Nós vimos lá que eles se alimentavam, mas não se saciavam, não se fartavam dos seus alimentos. Eles se vestiam, mas continuavam passando frio. Eles não tinham bebida para beber, eles não se alegravam, né? Nós podemos pensar. Então, apesar dos nossos esforços para nós mantermos o exterior das nossas casas cheio de luxo, bem apresentável, por dentro, se nós não priorizarmos
a nossa vida espiritual, por dentro nós não teremos sequer o que comer e o que vestir. É isso que acontece quando nós negligenciamos a nossa vida com Deus. Inevitavelmente nós vamos ser acometidos pela insatisfação, pelo vazio característico da falta de Deus em nossas vidas. E a última lição, irmãos, que eu quero trazer é que nós precisamos aprender a equilibrar as prioridades na nossa vida. Filipenses 4, 12 e 13 diz assim: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A nossa mente, ela é tão apegada às coisas que nós podemos conquistar neste mundo, que nós somos impulsionados a interpretar esse texto aqui de uma maneira errada. Nós passamos a ter a ideia de que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E nós entendemos que isso quer dizer que, pelo fato do Senhor nos fortalecer, nós podemos conquistar, então, tudo o que nós quisermos. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós podemos passar por todas as coisas nessa vida, inclusive coisas ruins. Mas que se nós tivermos o Senhor em nossas vidas, se nós priorizarmos de fato o Senhor em nossas vidas, Ele nos fortalecerá sim, para que nós consigamos superar cada uma dessas coisas. Por isso que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Paulo, ele é muito enfático aqui, quando ele diz que ele sabe passar por necessidades, sabe viver com fome, sabe lidar com os altos e baixos da vida, mas que ele só sabe isso porque o Senhor o fortalece. Certo? Se não fosse o Senhor o fortalecer, ele não conseguiria passar por essas coisas. A questão é que nós só queremos os altos, né? E aí nós entendemos que a nossa mente é assim. Nós entendemos que quando nós estamos no ponto alto da nossa vida, é porque Deus nos honrou e nos colocou lá nesse ponto mais alto. E aí quando nós estamos no ponto mais baixo, nós já não conseguimos mais glorificar a Deus. Como Jó fez, por exemplo. Nós temos essa dificuldade. Aí nós já achamos que é o diabo. Aí nós já falamos que, misericórdia, devo ter pecado, devo ter feito alguma... Irmãos, Paulo tem aqui os seus altos e baixos. Jó teve os seus altos e baixos. Se grandes homens de Deus como esses viveram seus altos e baixos, eu te garanto que nós também viveremos. E nem por isso Deus está nos abandonando. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A nossa consciência precisa ser de que nós conseguiremos passar por essas coisas. As coisas ruins, nós teremos aquele que nos fortalece para que nós superemos elas. Então nós devemos aprender a encontrar um equilíbrio entre as necessidades que nós temos. Não tem como nós pararmos de trabalhar. Não tem como. Nós precisamos nos empenhar, nós precisamos buscar recursos para nossas famílias, né? Para as nossas casas. Porém, nós temos que ter a consciência, irmãos, sobre o quanto é primordial nós investirmos na nossa espiritualidade. Nós investimos em cuidar do templo do Espírito Santo como sendo a base para todo o resto. A nossa prioridade é a nossa vida com Deus. A partir do momento que nós priorizarmos isso, que nós cuidarmos disso, que nós nos empenharmos em fazermos da nossa vida com Deus uma vida forte, saudável, enraizada na palavra, nós teremos de fato a base para sustentar todas as outras áreas da nossa vida. Nós teremos de fato o alicerce para sustentar todas as outras coisas. E para concluir, nós precisamos nos lembrar do quanto Cristo era zeloso para com o templo.
João 2, de 13 a 16, vamos nos lembrar o que diz lá. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Muitas vezes, irmãos, nós mesmos somos os cambistas do nosso próprio templo. Somos nós que estamos negociando o nosso próprio templo. Nós temos corrompido o nosso ser com o pecado que nós insistimos em praticar. Insistimos em deixar ser o centro da nossa vida. Nós temos deixado o foco das coisas de Deus e nós temos vivido as nossas vidas focados em alimentar o nosso pecado, em alimentar os nossos prazeres. Nós fizemos do templo do Espírito Santo que somos nós um local de venda de coisas, um local em que os cambistas, trafegam por ali fazendo negócios errados. Isso significa que nós substituímos aquele que deveria ser o templo do Espírito, um lugar santo. Nós deveríamos ser. E nós temos sido pessoas completamente opostas daquilo que Deus nos criou para ser. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Cuidar daquele que é o templo do Espírito Santo. Jesus aqui ele teve uma atitude radical. Ele chegou quebrando tudo, virando mesa, chicoteando, jogando dinheiro para o chão. E é assim que nós precisamos agir com o pecado na nossa vida, no nosso coração. Aquilo que está sujando o templo do Espírito Santo, nós precisamos de radicalidade. Não tem meio termo, não tem negociação com o pecado. Jesus poderia ter chegado ali e conversado com aquelas pessoas, Ô, meu amigo, por favor, sai, vamos fazer isso lá fora, aqui dentro não é lugar para isso. Mas Jesus não conversou com ninguém, ele chegou chegando. Chegou metendo o pé na porta. Isso é uma representação do que nós precisamos fazer com o pecado. Não tem negociação com o pecado. O texto bíblico é claro em dizer: se o seu olho te faz pecar, arranque-o e o jogue fora. Se a sua mão te faz pecar, corte-a e a jogue fora. O que significa isso? É ser radical com o pecado. Isso não é no sentido literal, mas o texto é tão claro que ele vai dizer que é melhor entrar no céu aleijado ou cego do que ir para o inferno enxergando e com todos os órgãos. É isso, nós precisamos ser radicais com aquilo que nos faz pecar. Nós precisamos arrancar das nossas vidas literalmente aquilo que nos faz pecar. Isso significa, se o seu trabalho te faz pecar e você não tem outra possibilidade ali dentro, se a única chance de continuar trabalhando ali é continuar pecando, saia. Se a sua faculdade é o que te faz pecar e você não consegue evitar o pecado estando ali, saia. É essa radicalidade. Se aquilo que nós somos, fazemos, vivemos aí na nossa vida lá fora, é aquilo que está nos levando a pecar e nós não estamos conseguindo deixar de pecar nesses ambientes, deixe esses ambientes. É assim que nós cuidamos do templo do Espírito. É assim que nós damos prioridade ao templo do Espírito Santo. É assim que nós estamos colaborando com a construção, com a manutenção do templo do Espírito Santo. Ao contrário do que o povo judeu fez, aqui no tempo de Ageu, de pensar que ainda não era o tempo, simplesmente pelas dificuldades que eles estavam vivendo, sempre é tempo de construir algo para Deus, irmãos. Sempre é tempo de reconstruir algo para Deus. Nunca estará fora de tempo. Nunca pense que é para outro fazer, para o outro construir, para o outro
criar, para o outro desenvolver. É para nós. Nós somos os responsáveis pela manutenção da nossa fé. Não espere que outros peguem na sua mão e faça reconstruir ou construir a sua fé. Depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós. Cuidar do nosso coração e da nossa mente, investir o nosso tempo e a nossa energia em aprender mais a cada dia sobre o Senhor e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. Amém?